Bem, então, estamos ao vivo. Peço que, se possível, todos desliguem os microfones, né? Porque enquanto um fala, o ideal é que os outros estejam desligados. Boa noite a todas e todos, tanto os que nos acompanham aqui pelo Zoom, como aqueles que nos acompanham pelo YouTube. É um grande prazer recebê-las e recebê-los para mais um encontro do nosso Happy Hour filosófico. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor José Márcio Rego, economista, que foi o coordenou aí, né, uma coleção de livros que foram publicados entre meados dos anos 90 e meados dos anos 2000, conhecidos como conversas com economistas, conversas com filósofos, conversas com historiadores, conversas com sociólogos. Para mim é um enorme prazer receber o José Márcio. Nós nos conhecemos há aproximadamente um pouco mais de 22 anos, quando o Marcos Nobre me convidou para integrar a equipe que auxiliaria na execução do projeto, né, para pesquisar as obras dos entrevistados, ajudar na preparação das entrevistas, etc. Né, um convite pelo qual eu sou extremamente grato ao Marcos, né? Inclusive, nós temos já algumas conversas com ele para eventualmente fazer um dia, né, um encontro especificamente sobre o livro Conversas com Filósofos Brasileiros. Mas hoje, né, a gente está aqui para falar, claro, um pouco de cada livro, mas para falar dessa coleção como um todo, né, publicada nesse período que eu mencionei pela editora 34. E temos a enorme honra de ter hoje aqui um dos entrevistados do primeiro livro, o Conversas com Economistas, publicado em 1996, que é o economista muito conhecido, Paulo Nogueira Batista Júnior. É uma honra recebê-lo aqui hoje. Ele vai nos brindar aí com uma fala sobre, né, o primeiro livro da coleção. E eu já vou ser breve aqui na minha abertura, depois eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o livro dos filósofos, né? Eu só queria, desde logo, enfatizar a importância desse projeto conduzido pelo Zé Márcio, no sentido de estabelecer depoimentos, entrevistas, né, mas que se constituíram como verdadeiros depoimentos, de intelectuais renomados nessas diferentes áreas do conhecimento, economia, filosofia, história e sociologia, que, sem dúvida nenhuma, representam um retrato, né, de boa parte da intelectualidade brasileira da segunda metade do século XX, né, enfim, de maneira muito, muito interessante, porque justamente, né, esse gênero, né, da entrevista barra depoimento tem, né, essa virtude, né, de trazer uma conversa, ao mesmo tempo, bastante densa e séria sobre os temas abordados, mas também um elemento um pouco mais informal, justamente próprio da conversação, né? Sem falar na importância também do diálogo entre essas áreas, né, que esses livros ajudaram certamente a compor, né? Eu sou professor há 11 anos da Universidade Federal do ABC, que é uma universidade que tem, né, a interdisciplinaridade como um dos seus pilares, né? Uma universidade que surgiu, inclusive, em 2006, que é a data de publicação do último livro da coleção, né? Enfim, e acho que, quer dizer, era uma coisa que estava sendo apontada, né, ali naquele momento, quer dizer, já vinha sendo apontada há mais tempo, mas naquele momento acho que tinha né, uma valorização importante da interdisciplinaridade que esses livros também ajudam a retratar. Então, reforçando, né, o valor que eu enxergo no projeto, eu não vou me alongar, porque quero justamente ter a oportunidade de passar a palavra ao Zé Márcio e ao Paulo Nogueira, que vai falar um pouco para nós aqui. Então, muito obrigado ao Zé e ao Paulo por estarem aqui, e a todos que estão presentes. Zé. Não, eu ia passar a palavra para o professor Paulo Nogueira Batista já imediatamente, porque, inclusive, depois ele tem um outro compromisso, ele não vai poder ficar todo o tempo, tá? Então, e agradecer muito, Fernando, a sua iniciativa.
E agradecer demais também a presença do Paulo Nogueira Batista, né? Que foi meu professor. O Paulo, no mestrado, foi meu professor, um exímio professor e o economista brilhante que todos nós conhecemos. A palavra está com você, Paulo. Obrigado, Zé Márcio. Obrigado, Costa Matos. É um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma pequena introdução a pedido do Zé Márcio, que vai versar sobre apenas uma parte da obra do Zé Márcio Rego, né? Que é essa parte que o Costa Matos destacou no início, os 5 livros que ele lançou, que ele produziu em coautoria, começando com conversas com economistas em 2 volumes, depois com filósofos, depois com historiadores e também com sociólogos, né? Um total de 5 livros. Sem favor, eu queria dizer que essa é uma contribuição importante a do Zé Márcio, de seus coautores, como ressaltou o Costa Matos agora há pouco na abertura deste evento. Eu digo isso sem favor, porém com viés, porque eu tive a honra de ser um dos entrevistados naquele primeiro livro, Conversas com Economia, com Economistas, que foi publicado em 1996, né? Eu vou dizer a vocês que essa parte da obra do Zé Márcio pode até ser subestimada por pessoas que sejam mais tradicionalistas em matéria de forma de exposição, mas ela se insere numa tradição respeitável e até, eu diria, impressionante. Remonta, de certa maneira, viu, Zé Márcio, aos diálogos platônicos, né? Aos diálogos de Platão, obras em que o texto contínuo e expositivo cede lugar à troca de ideias, conversa, a debate, a diálogos, né? Em Platão, claro, o diálogo é uma reconstrução, com Sócrates figurando como eixo e protagonista em boa parte deles. Ao passo que o Zé Márcio e seus coautores transcreveram os diálogos, apenas levemente editados, não é isso, Zé Márcio? Sem grande alteração em relação às gravações, e foram diálogos que ele teve ao longo de vários anos com pensadores brasileiros de diferentes áreas. Eu acredito que a fonte mais imediata de inspiração do Zé Márcio e dos seus coautores tem sido um livro muito interessante que foi publicado em 1984 pelo Arjo Klammer, esse aqui, ó, que é The New Classical Macroeconomics. Em 1984 o Arjo Klammer publicou uma série de conversas com economistas novos clássicos e seus oponentes. E eu acho que esse serviu de inspiração parcial para o Zé Márcio e para outros que trabalharam com ele nesses vários livros, né? Essa obra do Arjo Klammer, aliás, merece atenção até hoje, viu? Porque ele era um economista, ele é um economista muito bem formado, muito competente e teve um diálogo muito interessante e provocativo com pessoas como o Lucas, o Sargent, o Modigliani, o Tobin, o Blind e vai por aí, né? Você viu a quantidade de prêmio Nobel, né, no livro do Arjo Klammer, né? A quantidade de prêmio Nobel, né? Um pouquinho mais do que no seu. O seu não tem nenhum prêmio Nobel, mas isso é porque os brasileiros levam desvantagem na disputa internacional porque escrevem numa língua pouco lida em geral, né? Mas, enfim, qual é a vantagem do diálogo, das conversas, como forma de exposição? Eu diria que, especialmente quando a entrevista não é meramente jornalística, ainda que também seja válido, a entrevista jornalística é válida, merece ser publicada, tem livro, mas o diálogo permite retratar melhor, especialmente quando o entrevistador é também um profissional, um economista, um historiador, um filósofo. O diálogo permite relatar melhor, de forma mais realista, o percurso acidentado do pensamento econômico e, em geral, do pensamento social. O texto contínuo, expositivo, pode dar uma sensação, a meu ver, ilusória, de acabamento. Desaparecem as dúvidas, as aporias, as incertezas, fica a impressão de uma disciplina acabada, segura, o que não se aplica, regra geral, em economia e em outras ciências sociais, né? Quando os entrevistadores têm o domínio dos temas discutidos, ou pelo menos de parte deles, como é o caso do Zé Márcio e dos seus companheiros de projeto, o método adotado se mostra muito frutífero, no meu entender, viu? O diálogo é especialmente rico, no meu modo de ver, se o entrevistador contesta o entrevistado, desafia suas teses, tenta trazer à tona os pontos fracos da sua argumentação. Esse não é o forte do Zé Márcio.
Zé Márcio, brasileiro, bem brasileiro, é muito amigável, deixa o entrevistado à vontade, o que tem a vantagem, talvez, de realçar os seus lados mais fortes, né? O Zé Márcio é muito tolerante, não só com os amigos, ele é eclético, ecumênico, eu diria, são qualidades não devidamente apreciadas neste Brasil tão polarizado desde o golpe de 2016. Né? Mas o Zé Márcio persiste de maneira admirável, não desiste. Eu sou testemunha em debates com ele, com outros, como ele responde a incompreensões com doses adicionais de boa vontade e paciência. Paciência, aquela virtude que Kafka considerava uma segunda coragem. Né? Com os amigos, o Zé Márcio tem mais do que paciência. Prevalece nele a capacidade de enxergar nossas qualidades, mesmo as inexistentes, e de valorizar out of all proportions as qualidades que temos em alguma medida. Mas ninguém reclama, né? Eu mesmo, parodiando Nelson Rodrigues, digo a ele, quando ele me elogia em excesso, é exagero, Zé Márcio, continue exagerando, viu? Zé Márcio, viu? Vou dizer a vocês que talvez não conheçam, estejam porventura ouvindo, conheçam pessoalmente o Zé Márcio, ele é um artista da amizade. Eu tenho dito isso, até escrevi um artigo com esse título para um texto, para um livro que vai sair em homenagem a ele, que deve sair em breve, né, Zé Márcio? Um livro de ensaios e artigos em homenagem a você. E o Zé Márcio, de fato, é uma pessoa extraordinariamente tolerante. Eu participo com ele quase semanalmente de uma pizza, que agora é virtual, né? Uma pizza marxista ou vermelha, e sou testemunha de como o Zé Márcio sabe levantar temas instigantes. No grupo é interdisciplinar, né? Tem o Roberto Schwartz, tem o Felipe Alencastro, tem a Maria Rita Kehl, tem vários outros intelectuais importantes. Fernando Haddad. Fernando Haddad participa com uma certa frequência, não tanto quanto antes, não tanto agora quanto antes, porque ele está muito envolvido com a campanha, mas o Haddad é um deles também. E eu vou dizer a vocês que estejam nos ouvindo, para nós brasileiros, esses exageros do Zé Márcio são de um valor inestimável, porque o brasileiro, quero dizer a vocês que eu, por circunstâncias da vida, passei grande parte dela no exterior. E eu conheço o brasileiro na comparação com outros povos. E essa comparação, esse contraste tem um valor científico incomensurável, né? O brasileiro é, gente, regra geral, um pobre coitado, humilde. Nós somos muito humildes. Não digam brasileiro, tem que aprender a ser humilde. Não digam isso, porque ele já é naturalmente, até exageradamente humilde, né? E eu vou dizer mais, de todos os povos que eu conheci, é o povo mais humilde. Eu quase vou dizer o mais humilde do mundo, mas seria um exagero, porque eu não conheço todos, né? Mas eu vou restringir um pouco e vou dizer com segurança o seguinte: o brasileiro é o povo mais humilde dentro de maior dimensão, numérica e populacional. E essa humildade excessiva assume, às vezes, o caráter de complexo de inferioridade, aquele famoso complexo de vira-lata diagnosticado pelo Nelson Rodrigues, que eu volto a citar. Assim, os entrevistados do Zé Márcio e dos seus companheiros, pelo menos os menos expressivos como eu, nos sentimos verdadeiros prêmio Nobel com a publicação dos livros do Zé Márcio Rego e seus coautores, né? Claro que isso não se aplica aos grandes nomes que eles entrevistaram, especialmente Celso Furtado, Marek Simons, Maria Conceição Tavares, Bresser, Pereira e alguns outros. O Zé Márcio, aliás, e os seus coautores foram muito felizes nas escolhas de uma maneira geral. Entrevistaram não só grandes nomes já consagrados, como os que eu acabo de citar, mas também alguns outros que teriam um grande papel no futuro. Isso foi nos anos 90, né? Como, por exemplo, e notadamente, o Guido Mantega, não tão conhecido na época que o Zé Márcio fez os livros, do grande público, e que viria a ser o ministro da Fazenda mais longevo da história brasileira, já nos anos 2000, superando o recorde anterior do Pedro Malan, que, aliás, assina o prefácio do primeiro livro da série Conversas com Economistas, esse aqui, né? Que tem prefácio do Pedro Malan. Uma omissão, Zé Márcio, mas também ninguém é perfeito, eu diria que foi o Fernando Haddad, que, embora mais jovem do que todos os entrevistados dos seus livros, pelo menos esses primeiros de economistas, já despontava como intelectual brilhante e promissor naquela época. Se a série tivesse sido feita nos anos 2000, é provável que o Haddad figurasse como economista, filósofo ou sociólogo e cientista político.
Eu publiquei, para terminar, eu queria dizer que eu publiquei recentemente um ensaio sobre Celso Furtado na série Textos para Discussão da Cátedra Celso Furtado, que eu estou conduzindo no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ. Eu adotei ali uma estratégia narrativa, expositiva, que eu peguei do taoísmo. Um princípio taoísta interessante, e aí eu volto a citá-lo, é o contraste. A vida dos conceitos aparece no contraste entre eles, mais do que em qualquer outra situação. E o Zé Márcio observou, ao criticar esse meu texto, com razão, que eu deveria incluir na versão final, que eu vou concluir no início do ano que vem, referências às entrevistas dos dois, do Celso Furtado e do Mário de Simons, em que eu contrasto no ensaio, né? Que estão ambos entrevistados no primeiro volume da série, esse que eu mostrei agora há pouco. Vou seguir a sugestão do Zé Márcio. As entrevistas do Celso Furtado, viu, Zé Márcio? Eu voltei a elas depois que você fez a observação. As do Celso e também as do Mário Henrique são muito interessantes, meio atemporais, eu diria, e quando não são atemporais, servem como registros importantes da história do pensamento econômico no Brasil. O meu tempo é curto, eu vou resistir à tentação de dar exemplos, remeto ao livro e não vou dar exemplos retirados das entrevistas do Celso Furtado e do Mário Henrique. Encerro deixando aqui um abraço ao Zé Márcio Rego, parabéns mais uma vez pelo trabalho dele, e vou acompanhar agora, pelo menos em parte, a exposição que ele vai fazer. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, Paulo. Fernando, acho que valeria a pena você falar agora sobre o livro dos filósofos, até porque o diálogo que eu tenho com o Paulo é ininterrupto, né? E eu acho que o Paulo gostaria de ouvir as suas considerações sobre o livro de filosofia, que você tão fortemente nos ajudou a desenvolver junto com Marcos Nobre. Tá bom, Zé. Falo sim. Na verdade, e aí depois eu te volto a palavra para você falar dos outros três, né, da série. Combinado. Como a gente também tem um tempo relativamente curto, né, eu vou procurar não me alongar. Bom, primeiramente eu queria dizer que, naturalmente, a pessoa mais indicada para fazer uma exposição sobre esse livro seria o Marcos Nobre, né, o coautor. Né, nós estamos conversando com ele, pensando em fazer um evento desses, especificamente sobre o livro dos filósofos, né, então, em algum momento é possível que a gente faça isso. Mas, né, infelizmente, hoje ele não podia estar presente. Nós temos, então, né, eu vou falar um pouquinho, né, vou começar retomando um pouco a história que eu estava contando, né, de como eu conheci o Zé Márcio. Né, o Marcos, ele, em 99, né, me convidou, né, eu estava, na época, no mestrado, né, com 25 anos, um jovem pesquisador, assim, começando, né, ali o meu trabalho, fazendo um mestrado sobre Kant, e ele me convidou, então, para participar da equipe. Né? A gente também convidaria o Maurício Kainert, né, que veio a integrar a equipe também, então eram Zé Márcio e o Marcos, os coautores, e eu e Maurício na equipe de apoio. Né? E, bom, naturalmente, né, foi a princípio, né, um convite irrecusável, né? Você, com 25 anos, poder fazer parte de um projeto como esse é algo riquíssimo, né? E, bom, e aí, claro, né, depois de uma primeira conversa com o Marcos, né, a gente teve uma conversa juntos. Eu não me lembro ao certo, eu chutaria que foi num restaurante ali em Higienópolis, na Praça Vila Boim, né, que a gente se conheceu, não tenho certeza, mas enfim. Né, e aí nos conhecemos, né, o Marcos nos apresentou, né, Zé? E, enfim, acho que, né, desde o começo, assim, né, eu percebi um pouco dessas virtudes do Zé Márcio que foram mencionadas pelo Paulo, né, essa generosidade, né, esse espírito voltado ao conhecimento, né, de grande curiosidade, enfim, e ao mesmo tempo, né, muito espirituoso, brincalhão, né, muitas piadas. A gente, né, teve vários momentos extremamente agradáveis, prazerosos ao longo de uma convivência que foi bastante intensa durante 1 ano e meio aproximadamente, né? Quer dizer, desde quando a gente começou ali as entrevistas em setembro de 99
até o lançamento do livro em dezembro de 2000. Né? Fizemos um lançamento em São Paulo e um lançamento no Rio. Inclusive, fomos de carro juntos para o Rio, eu, você e Maurício. Né? O Marcos tinha ido de avião. Mas, enfim, do ponto de vista, né, do projeto, né, me parece que, claro, né, quer dizer, o próprio Paulo Nogueira, quando falava das escolhas, né, quando você escolhe um certo rol de entrevistados, é inevitável você eventualmente deixar um ou outro de fora. Quer dizer, a escolha ela tem algo de arbitrário. O próprio Marcos sempre falou isso, né? Enfim, na época algumas pessoas questionaram por que não tal pessoa, por que não aquela, enfim. Mas me parece que ele, né, fez uma seleção junto com o Zé, né? Quer dizer, vocês, quando eu cheguei, já estava mais ou menos conversado quais seriam os entrevistados. Então, acho que vocês fizeram uma escolha bastante positiva, né? Porque retrata diferentes aspectos, né, digamos assim, da filosofia brasileira. Claro que a expressão filosofia brasileira é, em si mesma, uma grande questão, inclusive filosófica, né? E uma questão que todos os entrevistados abordaram, né? Porque, naturalmente, nós perguntamos a eles, né, se existe ou não uma filosofia brasileira. Então, todos passam por essa questão, né, que é uma questão, até hoje, inteiramente aberta à discussão, né, se temos ou não. Alguns deles, né, inclusive, publicaram coisas depois que poderiam reforçar a hipótese de uma filosofia brasileira. Um deles, o José Arthur Janotti, né, que publicou no ano passado, né, um baita livro sobre Heidegger e Wittgenstein, que é certamente, né, um livro filosófico, né, ele que infelizmente nos deixaria em julho desse ano, né, mas nos legou essa obra, além de todos os outros livros que já tinha escrito, né. Enfim, é claro que se passaram 22 anos, né, desde o momento que eu estou relatando. Mas me parece interessante, né, que a gente tem na figura do Miguel Reale e, em alguma medida, do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, né, uma filosofia que era uma filosofia feita no Brasil desde o século XIX, né, no contexto das faculdades de Direito, né, e que tinha, né, bastante força antes da chegada da chamada missão francesa, que veio formar ali, né, o que seria a filosofia da Universidade de São Paulo, né? Então, né, o Miguel Reale representa, né, em grande medida, essa tradição. O Tércio representa vamos dizer, dentro dessa tradição, né, um desdobramento da tradição que dialoga com a tradição dos franceses uspianos, né, porque ele circulou, dialogou, né, quer dizer, teve uma troca intensa com professores da USP, né, por exemplo, o Bento Prado e o Porchat, né, eles escreveram um livrinho, os três, nos anos 70, que é extremamente interessante. Mas, enfim, então tem aí um viés, né, uma corrente da filosofia brasileira que vinha do século XIX, né, que teve o Círculo de Recife no século XIX, quer dizer, então você tem uma tradição aí que era importante representar, né? Então acho que a escolha do Reale, principalmente, né, por ser o mais, inclusive o mais velho dos entrevistados, né, nascido em 1910, era uma figura, sem dúvida, necessária de ter no livro, né? Apesar de muitas resistências que sempre houve no mundo uspiano, né, no mundo franco-uspiano, digamos assim, a ele pelas posições políticas sempre muito à direita, né? Quer dizer, então tinha um pouco isso, mas sem dúvida era uma figura, né, que me parece foi uma decisão muito acertada. E nós tivemos então, né, o privilégio de entrevistá-lo com 89 anos, ainda extremamente lúcido, né? Nos concedeu uma entrevista não muito longa, mas extremamente interessante, né? E articulada, enfim. O Tércio também, né? Seria uma outra entrevista muito boa. Então, né, eu veria aí o Miguel Reale e o Tércio representando um pouco essa tradição.
Claro, tem os uspianos, né, que eu vou falar depois. Tem de certa maneira, com o Henrique de Lima Vaz, né, você pega um pouco uma outra tradição que era, vamos dizer, acho que no Brasil, né, na filosofia brasileira, tinha duas tradições principais antes da chegada da famosa missão francesa, né, para constituir o curso de filosofia da USP. Você tinha duas grandes tradições: essa das faculdades de direito e a dos jesuítas, né, a filosofia feita em contextos né, religiosos, etc., com grande influência dos jesuítas, né, e o Henrique de Lima Vaz, já, né, no século XX, dialogando com interlocutores do direito, da USP, etc., né, era um representante, de alguma maneira, dessa tradição. Né? Então, você tem aí Miguel Reale e Henrique de Lima Vaz, aliás, os dois mais velhos, né, essa tradição representada. O Henrique de Lima Vaz entrevistamos, inclusive, lá na Faculdade Jesuíta, em Belo Horizonte, né, Zé? Uma entrevista também extraordinária. Eu não me lembro exatamente quantos anos ele estava na época, mas algo em torno de 80 ou 70 e muitos, né? 80 e poucos, enfim. De outro lado, né, você tem, então, né, os uspianos, que a gente poderia elencar aqui, né, que são o Janotti, o Porchat, o Rui Fausto, o Bento, a Marilena e o Paulo. Né? Então, tem aí, vamos dizer, vários nomes da filosofia uspiana, né, que tinham se consagrado, que eram, né, indiscutivelmente vozes importantes e atuantes na filosofia brasileira. É preciso dizer também que uma das estratégias para conseguir fazer a lista era o recorte temporal. Né? Então, o Baltazar, que é o mais novo, se não me engano, nasceu em 41. Né? Então, havia um recorte temporal que era a partir de 1900, nascidos, né, antes, né, até 1941. Não tinha mais jovens do que isso. O que na época dava, né, 58, 59, 60. Os mais jovens do livro estão em torno dos 60, que é, vamos dizer, idade suficiente para já ter uma carreira consolidada, né, mas ao mesmo tempo, né, ter ainda um tempo pela frente para produzir, como foi o caso de vários deles. Né? E parece que aí tem uma outra tradição que corre paralela a essa da USP, né? Mas em diálogo com ela, que é a turma Baltazar, Landim e Baltazar, Landim e Guido Antônio de Almeida, né? Que passaram pela Universidade de Louvain, na Bélgica, né? Tiveram lá uma importante instância de formação, se centraram, né? Quer dizer, Raul e Guido no Rio e o Baltazar em Porto Alegre, né? Portanto, não em São Paulo, mas estavam produzindo, né, uma filosofia de grande qualidade, com uma certa, vamos dizer, semelhança e um certo, né, diálogo, e um diálogo consistente com a tradição uspiana, né, que são escolas que estão, vamos dizer, que valorizam, né, muito fortemente a história da filosofia, o estudo, né, da história da filosofia como instância de formação e também como objeto de pesquisa, né? O que não significa, né, que é só a história da filosofia e não filosofia, que essa é uma das discussões também que foram muito trazidas à tona, né, ao longo das entrevistas, né? Quer dizer, o que é a história da filosofia, o que é filosofia, né? Se a história da filosofia não é filosofia brasileira propriamente dita, né? Porque a gente está estudando os clássicos, enfim, e essa discussão é uma discussão que de lá para cá, notadamente no que diz respeito a esse digamos, questionamento do cânone ocidental avançou muito, né? Então hoje a gente tem muita gente pesquisando outras filosofias, etc, etc. Isso é um movimento que cresceu muito, né, de 22 anos para cá. Mas então vamos dizer, essa corrente tinha um pouco dessa, né, desse pé aí na
na história da filosofia mais forte, né? Que era, inclusive, só, né, enfim, lembrando, quer dizer, o pessoal da filosofia conhece bem essa história, né? A tal missão francesa, né, teve, de certa maneira, como um dos seus objetivos e um dos seus efeitos, justamente valorizar essa leitura mais rigorosa dos clássicos e, vamos dizer, propor um modo de fazer filosofia mais modesto, né, do que aquele que se fazia, por exemplo, na faculdade de Direito ou nas ordens jesuítas, né, em que você, de fato, tinha a pretensão de fazer uma filosofia própria. Né? Quer dizer, Miguel Reale propunha, de certo modo, né, um sistema filosófico. Né? Então, isso é algo que, de saída, né, essa tradição franco-uspiana, né, e aqui, né, eu lembro do livro do Paulo Arantes, né, um departamento francês de ultramar, né, quer dizer, então tem essa raiz francesa ali na formação uspiana. Então, essa contraposição ela estava dada lá no princípio, né? E é uma contraposição que aparece, né, tanto do lado dos uspianos como do lado, por exemplo, do Miguel Reale, né? Que, questionado sobre essa oposição, dizia: não, eu acho extremamente importante ler os clássicos com rigor, etc., etc., mas não podemos fazer só isso, precisamos fazer filosofia. Né? Então, tinha essa diferença marcada. Né? A maneira como, vamos dizer, a tradição uspiana vai pensar essa questão não é tão dicotômica. Né? Você consegue fazer filosofia fazendo história da filosofia, né? Então tem toda uma discussão a esse respeito. Bom, aí tem o Leandro Conder e o Carlos Nelson Coutinho, né? Que representavam já uma tradição um pouco diversa, né? Que são filósofos talvez mais ligados às ciências sociais, né, e marcados por uma posição marxista de saída muito forte, né? Então, que de certa maneira tem o seu pensamento muito, vamos dizer, desenvolvido, né, em função de um engajamento político, né? Quer dizer, portanto, livros mais combativos, né, que pretendem chegar de um jeito propositivo na arena pública, né, na esfera pública e assim por diante. Então, é uma outra tradição que foi contemplada. E a outra, vamos dizer, né, uma figura, né, geograficamente um pouco mais isolada, né, é a do Benedito Nunes, né, que fez filosofia no Pará, né, e sempre foi uma marca, né, que desenvolveu um percurso próprio, né, mas minto, quer dizer, tem tanto, eu diria, o Benedito Nunes como o Gerd Bornheim, né, desenvolveram percursos próprios e com um vínculo maior entre filosofia e estética, né, um vínculo maior entre filosofia e arte. Né, então, representa aí um viés um pouco mais voltado para a relação da filosofia com as artes. Né. No caso do Benedito, né, inclusive, né, muitos textos sobre filosofia e literatura, né, enfim, ele se tornou uma referência quando a gente pensa, né, em filosofia e literatura. Né. O Gerd tem alguns textos também sobre filosofia e teatro, né, que são muito interessantes. Enfim, então, como, né, no fundo, o que eu quero, ao falar sobre a lista, né, que eu quero chamar a atenção, né, que me parece haver uma diversidade significativa, né, nas escolhas feitas. Né? E aí é claro que tem fatores como, né, a quantidade possível de entrevistados, né, dada a previsão que a editora tem para o tamanho aproximado do livro. Né? Então, tem vários fatores também que tiveram de ser levados em conta. Mas eu tenho a impressão de que foram boas escolhas e ajudaram a dar um pouco desse panorama. Né? E, evidentemente, né, para nós que estávamos ali, né, trabalhando nas entrevistas e fazendo as transcrições, né, inclusive, né, eu e Maurício fizemos todas as transcrições. Né, e quem já trabalhou, quem já fez transcrição, sabe o trabalho que dá. Né? E tinha entrevistas que depois foram editadas, né, mas que a princípio eram muito grandes, né? Algumas entrevistas de 7 horas, né? 8 horas. Então, você imagina o tempo
que levava a transcrever, e na época não tinha. Hoje tem alguns programas que fazem transcrição, que, pelo que eu ouvi dizer, ainda não testei, mas parece que são razoáveis. Na época não tinha, né? Inclusive, num primeiro momento, tinham, acho que a editora chegou a contratar uma pessoa que fazia transcrição profissionalmente, né? Mas como não era da área, né? Então ficava muita coisa ruim, muita coisa faltando, né? Termos errados, e aí a gente acabou optando, falando, não, é melhor a gente fazer, porque senão a gente vai ter um retrabalho, né? Porque vai vir de um jeito que a gente tem que refazer, né? Enfim, né? Então um pouco tipo, um panorama assim do livro, né? Lembrando um pouco dos entrevistados, de algumas questões, né? Que eram questões que se colocavam então, acho que algumas continuam, como essa, por exemplo, da filosofia, né? Filosofia brasileira, existe ou não? Né? Filosofia e história da filosofia são coisas diferentes, são conciliáveis, como conciliá-las? Né? São questões debatidas na época. Né? Já por outro lado, né, essa coisa das filosofias, digamos assim, não ocidentais, né, era um tema que já existia, mas ainda não tinha tanta força como tem hoje. Né? Então a gente tem um momento diferente. Do ponto de vista político, e eu diria, né, não sei se o Zé Márcio concorda, mas do ponto de vista político-econômico, né, a gente vivia em outro mundo há 20 anos. Né? As coisas mudaram em outro mundo e em outro Brasil. Né? As coisas mudaram muito drasticamente de lá para cá. Né? É impressionante. Se a gente volta no tempo, né, e lembra daquela época, das perguntas, das discussões que a gente tinha aqui sobre filosofia política, né, era outro contexto. Né? E claro, né, as perguntas também tinham um pouco, né, a pretensão, a lista de perguntas, né, tinha uma lista fixa, e aí, para cada entrevistado, adaptações daquela lista geral, né, que a gente fazia em função da obra, do percurso daquele entrevistado. Então, né, mas a lista pretendia abarcar, né, desde, né, vamos dizer, todas as questões clássicas da filosofia, né, o verdadeiro, o belo, o bom, né, a política. Né, então, a gente tentava fazer os entrevistados falarem disso tudo. Né. Alguns eram mais prolíficos em alguns temas, né, outros em outros. Então, enfim, foi, né, realmente uma experiência riquíssima, né, e que tá aqui, né, tá no livro. Né. Então, inclusive, eu já trabalhei algumas vezes com esse livro em sala de aula, né, para pensar, né, sobretudo em disciplina de pós-graduação, para pensar a questão de, né, o que significa fazer filosofia, o que significa fazer filosofia no Brasil. Né? Então, já usei bastante algumas entrevistas do livro. Eu acho que né, continua a ser uma obra de extrema importância, né? E, no fundo, né, o responsável por esse e pelos outros 4 livros é esse cara que está aqui, que é o Zé Márcio Rego. Então, para mim é uma honra, um prazer enorme tê-lo aqui no Happy Hour, Zé Márcio. E aí eu te passo a palavra, então, para falar um pouquinho dos outros 3. Obrigado, Fernando. Excelente exposição, retratou de forma bastante fidedigna essa nossa empreitada, sem a qual Marcos Nobre e eu, sem a sua contribuição e a do Maurício Kainer, filho de um amigo meu, professor da GV, o Rubem Kainer, o Rubão, a gente chama o Rubão, esse livro não teria saído com a qualidade que saiu. Devemos a qualidade do livro aos entrevistados e a orientação geral do Marcos Nobre e a participação efetiva, fundamental, sua e do Maurício. E a sua iniciativa que deu início a tudo. Deixa eu dizer por que eu tive essa iniciativa de querer fazer o livro sobre filósofo. Eu, desde os 12 anos, 11 para 12 anos, eu passei a ser um leitor inveterado. E meu pai tinha meu saudoso pai tinha uma biblioteca boa e bem diversificada, e eu comecei a ler bastante filosofia, né? Hegel, meu pai tinha a biografia de Cristo escrita pelo Hegel,
Lembro que aos 12 anos comecei a ler Hegel, Pascal, enfim, e lia muito história, e lia muito economia, e lia sociologia. Meu pai tinha aquela coleção dos intérpretes do Brasil, não é? Gilberto Freire. Então, eu, na verdade, não tinha dúvida quanto a querer fazer economia, porque eu gostava de matemática, gostava de história, eu não tive essa... Em geral, os jovens, na fase do vestibular, né, tem essa dúvida, eu não tinha dúvida que eu queria fazer economia, enfim, como de fato fiz na FEA, na USP, mas sempre tive um pezinho na sociologia, na filosofia e na história. Então, esse projeto, de alguma maneira, ele vai ajudar a resgatar esses interesses que eu comecei a desenvolver com 11, 12 anos, né? Então, foi uma satisfação fazer isso. E só pude fazer porque tive a colaboração de parceiros maravilhosos, né, como vocês. E tem uma particularidade, ao contrário do meu pai, que era um indivíduo, assim, não era religioso, não é? Meu pai, eu não digo que era ateu, mas ele não era religioso. Eu sempre fui fundamentalmente cristão, sempre fui. E adorei quando com 12 anos, como falei, né, travei contato com a aposta pascalina, né, que é uma coisa maravilhosa de resolver a fé e a razão, né? O dom da fé, graças a Deus, sempre tive, até uma fé demais, né? Muito mais fé de que obediência aos preceitos, né? Mas aquela sacada que todos nós aqui nesse ambiente conhecem, mas talvez o grande público não, né? Então, eu vou vulgarizar, mas Pascal dizendo o seguinte, olha, se você aposta, pode ter juízo final, pode existir Deus, pode ter Jesus Cristo, né? E pode ter a salvação, né? Incarnation of God, Jesus é a encarnação de Deus, né? Pode. Então, você pode apostar que não tem. Se você aposta que tem e segue os preceitos, né, judaico-cristãos, você chega lá. Não tem juízo final, Deus não existe, Cristo é uma invenção, você teve uma vida digna, estou vulgarizando, mas a aposta pascalina é isso, aqui para o grande público, né? Todos aqui conhecem a aposta pascalina. Você seguiu os preceitos, você foi um homem digno, um homem honrado, não é? Trabalhou com a verdade, enfim, todas as virtudes que estão lá expressas, bondoso, generoso, caridade, né? A caridade, a importância da caridade, né? E agora, se você não segue, você aposta que não tem, não segue, chuta o pau da barraca e chega lá, existe juízo final, existe Deus, existe Jesus Cristo. Então, você na eternidade está condenado, né? Ao fogo do inferno. Então, essa aposta pascalina foi impactante para mim. Então, teve esse bias, né? E eu depois, eu tive sempre vocação acadêmica, foi um problema na minha vida, né? Eu estou indo agora caminhando para 70, a passos largos. Estou em negociação com Deus pedindo mais 20, talvez só obtenha 15, mas estamos negociando. Mas eu tinha vocação já na adolescência, no final da adolescência, para uma vida acadêmica, para uma vida política. Meu pai foi político, foi vereador, foi da época do Montoro, foi, aliás, do partido do Montoro, e a primeira legislatura na Câmara dos Vereadores de São Paulo, junto com o Montoro.
eu tinha vocação política e tinha vocação empresarial. De vez de eu focar, falar, não, vou ser acadêmico, não, vou ser político, não, vou ser empresário. Eu quis a vida inteira fazer as três coisas. Então, paguei um preço caro do ponto de vista físico, né? Me sacrifiquei muito, mas levei uma vida maravilhosa. Tenho episódios inenarráveis, tanto na academia, quanto na vida empresarial e quanto na vida política. Mas, com isso, nunca fui, nem podia ser, protagonista. Sempre fui um coadjuvante. Na academia, minha inserção na academia é tardia, né? Eu acabei desenvolvendo 3 usinas, né? Uma em Goiás, 2 no Mato Grosso. A minha inserção foi tardia. A minha filha mais velha, por exemplo, reclama até hoje, né, de uma certa ausência. Eu pegava avião próprio, mas passava a semana toda no Mato Grosso ou em Goiás, só vinha para os fins de semana, né? Então, minha vida foi complicada. Só segurou a onda e foi capaz de criar os 3 filhos com a colaboração efetiva e espetacular da minha mulher, que está comigo há 45 anos. Mas estou dizendo tudo isso para dizer que eu me interessava, eu queria ser filósofo, não pude. Eu queria ser historiador, não pude. Eu queria ser sociólogo, não pude. Queria ser economista, me formei, tive excelentes professores na FEA, já não peguei o Delfim não estava mais, porque teve 2 professores impactantes, a mais, né? Mas impactantes na FEA USP. O Delfim, que depois virei amigo, mas muito mais tardiamente, e o Pércio Arida. E tenho a honra e o privilégio de ser amigo do Pércio Arida. Nós temos um grupo de discussão chamado Pensão Arida Regala, que há 20 anos ininterruptos, agora sábado vai ter até mais uma reunião, essa virtual, discutimos filosofia, discutimos ciência política, discutimos economia também. E tive um contato nessa adolescência também com um livro que me impactou muito, é um livro de 55, do Gilles Gaston Granger, que veio também a ser professor aqui na Missão Francesa, né? Um livro de 1955, que até hoje se lê com proveito, Metodologie Économique, a versão francesa, né? Metodologia da Economia. Então, eu sempre fui um semi-sociólogo, um semi-filósofo, um semi-historiador e um semi-economista, né? Mas sempre coadjuvante. Então, a feitura desses 5 livros, e com a colaboração dos meus excelentes parceiros, foi algo extremamente saboroso para mim, né? Fui obrigado a reler a obra de todos eles, né? É importante dizer, nesse bias aí, fundamentalmente cristão, além do Pascal, o Paul Ricoeur, né? Paul Ricoeur é importantíssimo para mim, e o Padre Vaz, Padre Lima Vaz, um dos mais argutos analistas de Hegel no Brasil, assim como o meu parceiro Marcos Nobre, né? Padre Vaz foi importante para mim. Agora, eu vou cometer uma inconfidência aqui. O Fernando Matos, com a elegância que ele tem, e eu já sou mais escrachado, quase carnavalesco, e vou contar um episódio aqui ao vivo e a cores que não deveria. Depois você censura, viu? Eu tive a honra e o privilégio, nessa minha vida que já começa a ficar longa, né? Eu já ultrapassei o Marx, já ultrapassei o Keynes, já ultrapassei o Schumpeter. Claro que só no quesito idade, né? Nos outros quesitos, it's impossible. Mas eu tive o privilégio de ser amigo de grandes intelectuais brasileiros, mas de ser amigo mesmo, né? No campo da filosofia, vira e mexe, eu pegava o meu carro e ia para São Carlos bater papo com o meu amigo Bento Prado Júnior. Fui aluno
Eu não fiz sociologia na pós-graduação, fiz ciência política, mas fiz um curso especial. Aliás, eu vinha da usina para ter aula com ele, análise do processo revolucionário, dado pelo Florestan Fernandes na PUC. Aliás, era meu colega de sala, o Zé Dirceu. E ali desenvolvi uma amizade linda até o fim da vida com o Florestan Fernandes. Fui amigo de ir ao Rio e frequentar a casa dele. Ele, quando vinha para São Paulo, frequentava a minha casa, Inácio Moron Rangel. Fui amigo do Celso Furtado, nos últimos 15 anos da vida dele, desde quando ele veio para ser ministro da Cultura no governo Sarney. Eu fui assessor Aspone do Brescia, quando o Brescia virou ministro da Fazenda, né? Então, a partir dali, intensificou-se também a amizade com o Celso Furtado. Então, eu tive o privilégio de ser amigo de grandes historiadores, né? Também Fernando Novaes, Luiz Felipe de Alencastro, que faz parte da pizza, toda semana essa pizza vermelha que o Paulo Nogueira Batista lembrou aqui na sua fala. Então, eu tive o privilégio de travar contato com grandes autores a partir dos 11, 12 anos e tive o privilégio de ser amigo. Fui amigo de um queridíssimo, não está no livro, porque não fizemos, infelizmente, não fizemos o Conversas com Antropólogos, mas fui muito amigo do Darcy, do grande Darcy Ribeiro, uma verdadeira usina de ideias e de energia e de realizações, né? Então, eu posso dizer que eu tive o privilégio, tive uma vida privilegiada. Espero ficar mais um tempo, um bom tempo aqui, mas eu tive o privilégio de ter grandes amigos, grandes parceiros, né? E de ter feito grandes leituras. Nunca, até os 20, 25 anos, eu achava que eu era um cara inteligente. Também não sou burro, é uma inteligência normal, média. Mas Deus me proveu de uma memória muito grande. Uma memória muito forte. A minha memória só fica aquém, na minha avaliação, aliás, fica bem aquém, e aí eu vou contar um episódio aqui pitoresco, da memória do meu amigo falecido, morreu muito novo, um dos grandes intelectuais que esse país teve, muito conservador para o meu gosto, mas brilhante, Zé Guilherme Melchior. E aí tem um episódio que a sabedoria do Fernando Matos, do Kainert, e do Maurício Kainert, e principalmente do Marcos Nobre, né, não está no livro. Mas o Melchior, lendo um artigo da Marilena, vou contar uma fofoca aqui para dar um tempero, viu, Fernando? Depois você puxa a minha orelha. O Zé Guilherme, lendo um artigo da Marilena Chauí, ele fala, opa, com a memória privilegiada dele, isso aqui está me cheirando Claude Lefort. E lança na imprensa, na academia, etc., e não era verdade. Depois descobriu-se que não era verdade, mas lança a hipótese forte de que Marilena teria cometido um plágio. Não é verdade, porque Marilena havia feito esse texto a 4 mãos, ela era coautora, mas isso estava oculto, né? A Marilena, como sabemos, acabou tendo um romance com Claude Lefort, né? Intenso. Isso para um intelectual, e um intelectual da força da Marilena, a importância da Marilena, ser acusada de plágio é mortal. Isso deixou a Marilena estarrecida. E Zé Guilherme, como sabemos, morreu cedo, desenvolveu um câncer no intestino, né? Até alguns jornalistas, uma jornalista falou assim, você pretende, assim como Suzy Sontag, fazer um ensaio sobre a doença, né? Sobre a enfermidade? Ele falou, não, que ensaio sobre... Eu quero que me curem, né? E ele vai embora com 49 anos. Mas o Zé Guilherme Melchior, antes de morrer, não quis. Ele queria morrer em paz, ele queria pedir perdão, ele queria morrer com o perdão da Marilena, para poder morrer em paz.
e pede a interferência, não minha, até porque eu não tinha, na altura do Championship, não tinha acesso à amizade com a Marilena. Pede a interferência do Celso Laffer. Celso Laffer entra em contato com a Marilena. Marilena, como você sabe, o Zé Guilherme tá morrendo, né? E ele não queria morrer sem o seu perdão. Ele quer morrer em paz, ele quer morrer com o seu perdão. E a Marilena teria falou, olha, se o Zé Guilherme precisa do meu perdão para morrer em paz, ele não vai morrer em paz. Em uma ocasião, o Zé Guilherme liga, após esse contato do Celso Laffer, liga para a Marilena, e a Marilena era secretária aqui na prefeitura. A secretária fala para ela, Zé Guilherme do telefone. E o filho da Marilena chama Zé Guilherme. A Marilena, coitada, achando que era o filho, Zé Guilherme, o filho. Atende. Alô, Zé Guilherme. Era o Zé Guilherme aqui. Ó. Imagine o constrangimento que essa ligação causou, enfim. Mas faço essa lembrança para dizer da importância da memória do Zé Guilherme, e um indivíduo que meio que foi não, junto com o Rouanet, foi um dos caras que introduziram a escola de Frankfurt, né? Aqui no Brasil. Um autor conservador, mas que se lê com proveito. Ainda semana passada estava relendo o Melchior, estava relendo de Praga a Paris. Mas é isso. Sobre a ideia de desenvolver esses cinco livros, né? Mais 4 campos do conhecimento, conversando com... E Paulo Nogueira tem razão, um dos livros inspiradores foi, sim, o do Arjo Klammer, que entrevista importantes. Daqueles caras que ele entrevista, tem 5 prêmios Nobel no livro do Arjo Klammer. Estou lembrando aqui agora que quando em 86 você tinha quantos anos, Fernando? 12. 12 anos. Então, em 86 eu organizei um livro, Inflação Inercial, Teoria sobre Inflação e o Plano Cruzado. E tinha um artigo extremamente interessante, The End of For Big Inflation, do Thomas Sargent. Aí eu traduzi o final de 4 hiperinflações e uma abordagem das expectativas racionais. Pela paz de terra, mas tinha que ter autorização. Eu descubro o telefone do Thomas Sargent e ligo para ele. Olá, professor, gosto muito do teu artigo. E ele dizendo, não, mas você gostou mesmo? Mas será? E tal. Eu falei, não, para fazer uma demagogia, para ter autorização dele para o livro, para ele aprovar, eu pôr na coletânea, eu disse, olha, professor Thomas, quiçá nesse programa de pesquisa, né, que esse artigo retrata, quiçá o senhor ainda vai ganhar Prêmio Nobel de Economia. Isso em 86. Você sabe que depois ele ganha o Prêmio Nobel em 2011 e descobre o meu e-mail, não foi por telefone, eu entrei em contato por telefone em 86. Ele me manda um e-mail dizendo, professor, a sua profecia, ele lembrava, eu já nem lembrava disso, que você diria que eu ainda ia ganhar o Prêmio Nobel. Eu fiquei muito, muito lisonjeado com a lembrança do Thomas Sargent, né? Que memória também. Falando em memória, eu estou lembrando aqui da memória do Thomas Sargent, né? Vai lembrar de um simples professor aqui, Cucaracha, latino-americano, que ele ganhou o Prêmio Nobel e que eu tinha feito o prognóstico em 86. Né? Mas eu não sei se está na sala. Gabriel Galípolo está na sala, Fernando? Não, Zé. Não, né? Então, você quer que eu fale sobre os outros livros? Como é que você quer? Eu me perdi agora um pouco. Você que sabe, Zé. Se você quiser, a gente pode passar também para perguntas.
Vamos passar para a pergunta? Vamos, porque senão fica. Isso. E aí aí eu volto, aí eu abordo sobre os sociólogos, né? Eu queria falar da minha ligação e troca com o Fernando Henrique Cardoso. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Então tá bom. Então vamos lá. Não, eu queria que você contasse a história da entrevista com o Fernando Henrique. Você entrevistou ele enquanto ele era presidente, né? Sim. Você foi lá, entrevistou, se não me engano, no Palácio da Alvorada, né? Então, essa é uma história boa. Essa é uma história boa. Eu tive, como falei para vocês, eu tive uma amizade grande com o Inácio Rangel. E tive uma amizade grande também, aí em função de ser assessor da Aspone, né? Ser um simples assessor do governador Montoro, e frequentava bastante o Palácio dos Bandeirantes. O Hélio Jaguaribe, como sabemos, foi um grande cara do ISEB, né? Aliás, foi o mentor intelectual e também deu o apoio financeiro inicial para o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. E, em função disso, fiquei amigo do Hélio Jaguaribe, fiquei amigo do Inácio Rangel. E o Inácio Rangel, que entrou no ostracismo, né? E depois, hoje foi recuperado, né? Bresser e eu, modestamente, ajudamos, de alguma maneira, a produzir, republicar obras importantes. Tem a história da dualidade que publicamos na REP, mas tem um livro fundamental, A Dualidade Básica da Economia Brasileira, que é de 1957, editora Progresso, né? Que tem um prefácio do Guerreiro Ramos, que foi professor da FGV do Rio, Alberto Guerreiro Ramos. Então, eu tinha toda uma identificação muito grande, influência do Bresser, do Hélio Jaguaribe e do Inácio Rangel. Eu tinha uma leitura razoavelmente aprofundada do ISEB. E, como sabemos, o ISEB foi muito criticado pela sociologia da USP. Aliás, teve um famoso debate que, na altura do Championship, quem ganhou foi o Guerreiro Ramos, o debate Guerreiro Ramos e Florestan, que tive longas conversas com o Florestan, né, sobre isso. E esse embate ISEB-USP me ajudou a aproximar. A minha irmã mais velha fez sociologia na USP. Não foi aluna do Fernando Henrique, mas a Maria Carmelita pegou muito de todas as histórias, né, dos bastidores, não só dos autores, dos bastidores da USP. Então, isso me ajudou a fazer o contraponto ISEB-USP. E acabei ficando amigo do Enzo Faleto. Fiquei amigo a ponto de, tempo em tempo, pegava um avião e ia para Santiago, né, bater papo. Aliás, tem uma entrevista que o Enzo deu para mim, que está na revista Tempo Social, foi em espanhol, mas traduzida pelo Gabriel Galipo, que é de origem uruguaia, né? É uma entrevista que se lê com proveito. E através do Enzo Faleto, eu acabo fazendo uma amizade e discutindo, né, bastante toda a obra do Fernando Henrique Cardoso, e discutindo bastante teoria da dependência. Aliás, a minha tese de doutorado na FGV é sobre a teoria da dependência, né? E a única banca de doutorado que o Enzo Faleto participou no Brasil, a única banca, foi a minha. Tive a honra, o privilégio de ter o Enzo Faleto. Foi gozado até, porque a GV dizia, bom, esse chileno, vamos tirar a passagem, né, hotel, papapá. E o Enzo falou, não precisa passagem, por causa da data que nós não precisa passagem e não precisa hotel, porque ele ia visitar o Fernando Henrique. Isso foi em 96, né? A defesa, 95. E ele já ia, não precisa passagem, não precisa hotel.
A burocracia da GV, da IAS, falou, pô, esse cara não quer passagem, esse cara não quer hotel, esse cara não vai vir. E aí forçou a pôr mais uma pessoa na banca com medo de que o Enzo não participasse da banca. Aí, no dia e na hora aprazada, adentra o recinto Enzo Faleto. Eu falei, nossa senhora, já estou aprovado. Já estou aprovado. Causou um frisson, sabe? A sala lotada. Enzo Faleto, a tese sobre teoria da dependência, tinha algumas críticas, né? E eu falei, já estou aprovado. Aconteceu algo parecido, me permitam um outro episódio. Eu defendi um outro doutorado na semiótica da PUC, orientado pela maravilhosa professora Lúcia Santaella, e um dos bias assim, na minha leitura filosófica, eu tive e tenho uma grande identificação com o pragmatismo norte-americano. Outra vez, meu pai era um admirador do Dewey, John Dewey. Então, desde a adolescência, li o pragmatismo norte-americano. Depois que eu me aprofundei no Charles Sanders Peirce, na adolescência era mais John Dewey. E resolvi fazer o doutorado, né? E teve um episódio maravilhoso que me impactou. Falei, eu vou plagiar o Bento. Estou me alongando muito, Fernando? Estou me alongando muito, não? Esse episódio que eu vou contar aqui é maravilhoso. Não, tranquilo. Mas chega no Fernando Henrique. Volto para o Fernando Henrique. Aliás, eu vou contar um episódio do Fernando Henrique com o Bento lá no Palácio do Planalto. Vou contar ato contínuo. O Antônio Cícero, irmão da Marina Lima, organizou um encontro aqui no Espaço Unibanco, era Espaço Unibanco, na Rua Augusta, o relativismo ao redor do mundo. E aí veio Ernest Gellner, veio Paulo Arantes, Gianotti falou, Bento Prado falou, enfim. Caetano Veloso, que era e é muito amigo do Antônio Cícero, sentado ao meu lado, né? Falei, pô, Caetano, você aqui, discussão de filosofia, não, eu sou muito amigo do Antônio Cícero, e pragmatismo me interessa. O Caetano é muito culto, né? E aí o Bento falou, e depois ele foi comentado pelo Paulo Eduardo Arantes. E o Paulo, pá! Né? Não é que bateu no Bento, bateu no Gellner, bateu no Richard Hort, o Richard Hort estava no evento. Aí o Bento chegou na hora das respostas do Bento, o Bento abre uma pastinha dele, Bento Prado. Possíveis questionamentos de Paulo Eduardo Arantes. E lê. A plateia foi ao delírio, né? Parecia cópia. Os 5 pontos que o Paulo Eduardo Arantes tinha acabado de colocar, possíveis, e aí eu falei, eu já vim preparado, então vou me permitir ler. E aí ele leu, respondeu o Paulo Arantes, mas não foi combinado, não, parece combinado. Respondeu o Paulo Arantes, lendo um negócio fantástico. Aí eu lembrei que na minha banca estava o Bento, na banca da PUC. A minha orientadora, Lúcia Santaella, falou, eu já orientei aqui na PUC 80 teses tive 80 orientandos entre dissertações e tese de doutorado. E inúmeras delas eu quis ter o privilégio de ter o Bento Prado na banca, nunca consegui. E hoje estou tendo a honra e o privilégio de ver aqui na banca de um orientando meu, Bento Prado Júnior. Só o Zé Márcio para conseguir isso. Aí, um dos membros da banca, José Luiz Prado, eu lembrei esse episódio do Bento, e lembrei que o Bento está na banca, eu falei, prováveis questionamentos do professor José Luiz Aidar Prado. José Luiz Aidar, não tenho Prado. E fiz igual o Bento, puxei
e li, e já estava com as respostas. A banca foi ao delírio, quem estava assistindo foi ao delírio, eu falei, agora eu tiro 10, né? Porque o Zé Luiz podia não me dar o 10, podia. Aí eu fui para a galera, né? Fui para o abraço da galera. O Bento, fantástica essa história. Então, um dia, bom, eu E frequentava... a Lúcia Santaella é a quem você dedicou Conversas com Filósofos. Você vê a importância da Lúcia, né? Faz Sim. muito tempo que eu não falo com ela, pandemia, etc., né? E, aliás, por culpa minha. Tenho uma enorme admiração. E fiquei amigo também do Haroldo, que foi professor dela, né? E do querido Décio Pinatari. Isso aí dá um outro encontro para falar da semiótica da PUC, de Haroldo, de Campos, da grande Lúcia Santaella. Tinha esquecido. Você é terrível. Eu ofereço o livro, da minha parte, eu ofereço para Lúcia Santaella. Importantíssima. Uma grande mestra. Essa semana eu vou ver se ligo para ela, porque faz muito tempo que eu não falo com ela. Mas um dia eu comecei a frequentar o palácio, né? Mas para conversar, nada de política, um pouco de política também, mas fundamentalmente discutir sociologia, discutir ciências sociais e ciência política. Um dia, nós falando, o Fernando Henrique, eu não sei por que falei do Bento, que saudade do Bento. Eu falei, eu estou com o telefone do Bento aqui, presidente. Você está com o telefone aí? Estou. Passa aqui para mim. No expediente, horário de expediente. Ele pega, digita, não pede nem para a secretária. Ele pegou o telefone, e liga para São Carlos. Atende a Lúcia. É da casa do Bento? É. Quem está falando é a Lúcia? Sim, é a Lúcia, a mulher dele, né? O Bento não está. Ô, Lúcia, aqui é o Fernando Henrique. Ela deve ter dito, tá bom, e aqui é a Madre Teresa de Calcutá, né? E ela não achou que era trote. O presidente ligou, não teve secretário lá. E, ô, Lúcia, é o Fernando Henrique, sim. Aí ele lembrou de 3 episódios na França. Um deles é ele, o Bento e a Lúcia tirando sarro do Gianotti. Eles estavam visitando algumas catedrais no interior da França, e aí ele lembra. E eu me arrependi de ter dado o telefone, porque ele ficou 10 minutos. Porque a Lúcia falou, talvez ele volte logo. Ele ficou 10 minutos ou 15, sei lá, conversando com a Lúcia, a mulher do Bento. O Fernando Henrique adorava o Bento Prado, adorava o Bento. Eu também, né? O Bento era... Bom, você lembra dos episódios, né, Fernando? Você lembra dos episódios. O Bento era inenarrável. Bento Prado Júnior, inenarrável. Bom, o Paulo Arantes, no departamento francês de ultramar, destaca, né, o apelido de a musa do departamento, né? A musa do departamento. O Bento Prado é como o Chico Buarque, vai. O Bento Prado era unanimidade, né? E o Bento ficou meu amigo de infância, mais velho que eu, claro. O Bento ficou meu amigo de infância. Eu não tinha capacidade. A capacidade de beber do Bento Prado Júnior. O Bento Prado tinha o fígado mais forte e a bexiga mais resistente do Brasil à época. Era impressionante, né? Bom, isso acabou ajudando a levar embora precocemente, né? Podia estar conosco até hoje. Mas vamos lá, Fernando. Perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Mas e da entrevista mesmo com o Fernando Henrique? Assim, o que você lembra assim, de mais significativo, né? Da conversa com ele que foi para o livro dos sociólogos? Na verdade, o Fernando Henrique ele iria fazer parte de um livro que acabou não saindo, que era Conversas com o Cientista Político, que eu ia desenvolver com o meu amigo e professor da GV, Fernando Abrúcio. Acabou não saindo,
faltou verba, faltou tempo, enfim, contratempos. E aí nós trouxemos essa entrevista para o livro Sociólogos. Eu lembro de um episódio muito divertido. A Fernanda Henrique gosta muito do Fernando Abruzzo também, né? E aí, nós fomos diversas... Depois eu comecei a frequentar também, né? Mas nós fizemos muitas entrevistas lá no Palácio. E tinha um jogo, era Corinthians. Quando o Corinthians foi campeão mundial, naquele campeonato mundial questionável, era Corinthians e... agora Vasco. eu não me lembro. No final era Corinthians e Vasco. Era Corinthians e Vasco? Final, isso, né? Pedro, Final. o Pedro Fará aqui tá. Obrigado, Pedro. Obrigado, Fernando Matos. Corinthians e Vasco. Aí o Abruzzo pegou, presidente, que time o senhor torce? Era o dia do jogo, à noite. No Tucano, né, em cima do muro. O Fernando Henrique dá uma ligeira gaguejadinha. Em São Paulo eu sou Corinthians e no Rio eu sou Vasco. Aí o Abruzzo quase cai para trás, né? Aliás, vocês podiam dormem aqui, dormem aqui e vamos assistir o jogo junto. E aí vocês dormem aqui no Palácio. A Ruth está em São Paulo, a Ruth não está. E nós vamos... o Fernando Henrique é uma figura, né? No Rio, eu sou Vasco, e em São Paulo, eu sou Corinthians. No Rio, eu sou Vasco. Fernando Henrique é um sedutor, né? Um papo maravilhoso, histórias maravilhosas, né? Histórias inenarráveis. E um cara agradabilíssimo, né? Agradabilíssimo. E importante que se diga, goste ou não dele, eu particularmente gosto, apesar que estou à esquerda dele, que a teoria da dependência... Então, vamos falar uma coisa aqui interessante. Tem duas teorias produzidas por cientistas sociais que teve penetração nas ciências sociais. Aí, na física, temos o Lattes, né? Temos o Leite Lopes. Na física, temos alguns caras que penetraram também. Mas nas ciências sociais, somente duas teorias tiveram uma penetração, um reconhecimento, uma importância à época. A teoria da dependência, tanto na vertente FHC Faleto, como na vertente Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos, né? E a teoria da inflação inercial. Então, eu queria destacar aqui, do livro Conversas com Economistas 1, a importância para mim da convivência e do diálogo há 20 anos, 20 e poucos, 23 anos, que eu tenho ininterrupta com Pércio Arida. Pércio Arida é uma força da natureza, né? E é um dos autores importantes da teoria da inflação inercial. Pércio Arida é um cara interessantíssimo, né? E sabemos... Aliás, o Delfim... Ele falou no lançamento do Conversas com Filósofos. Ele foi um dos que falou na mesa de lançamento, no evento. Sim. Era ele e Laura de Mello e Souza. Isso, Laura de Mello e Souza. E o Bento. Isso mesmo. E o Bento. Então, o Pércio, eu quero fazer uma homenagem aqui. O Pércio Arida é um dos caras... tudo bem, a erudição dele, eu tenho uma erudição parecida com a dele. Mas o Pércio Arida é 5 vezes mais inteligente. O Pércio Arida é uma coisa impressionante. Eu, um dia, falando para ele, Pércio, nem em 5 vidas o teu sócio, né, à altura do Championship, ele era sócio do André Esteves no BTG Pactual. Pércio, nem em 5 vidas o André Esteves vai ter a tua cultura. Ele falou, Zé,
mas eu nem em 10 vidas vou ter a fortuna dele, né? Porque a fortuna do André Esteves o André Esteves é um dos 5, hoje, é um dos 5 homens mais ricos do Brasil, né? André Esteves. E vejam que é managed buyout, né? Não é herdeiro, né? Ele entrou como estagiário no antigo Pactual e managed buyout, ele compra por dentro, vende o Banco Pactual para o suíço, para a UBS, né? Virou UBS Pactual, e recompra o banco na crise de 2007 e 2008. É impressionante, né? O André Esteves é impressionante. Impressionante. Oi. O Pedro Farhat, que é meu orientando de mestrado, está defendendo o mestrado agora no fim do ano e possivelmente está fazendo processo seletivo para entrar no doutorado. Ele queria te fazer uma pergunta. Vamos lá, Pedro. Oi, estamos escutando? Depois do grupo também. Primeiro... O Pedro, deixa eu falar, você, estou te vendo pela primeira vez na vida agora, mas você tem uma carinha de ser inteligente para burro, viu? Agradeço pelo elogio, mas não me considero tão inteligente assim. O que eu ia dizer é que prazer, né, estar aqui falando com você, professor. Você vê como ele é inteligente, né? Que aos 20 e tantos não se considera tão inteligente. Isso já é uma demonstração de inteligência, né, Bruno Nadai? Mas a minha pergunta era muito mais no sentido de entender as condições de realização de um projeto desse tipo, né, como o Conversas Com, e acho que talvez você seja a pessoa ideal para fazer essa pergunta, porque a minha impressão é que cada vez que... tipo assim, esse projeto parece um tanto inédito, assim, né, na história intelectual brasileira. Eu não sei se tem algum precedente ou alguma forma de comparação, né, com outros projetos. Mas a impressão que eu tenho é que as condições de realização desse tipo de entrevistas, né, todas essas articulações, elas demandam que, por exemplo, uma pessoa como você, que conhece, né, consegue articular alguém que pode te ajudar a fazer esse projeto, e, é claro, né, o processo editorial, que evidentemente é necessário. Mas eu queria saber se você considera que também existem condições, vamos dizer assim, intelectuais, né, que foram dadas naquele momento e que talvez... Eu queria saber de você se você considera que hoje em dia ainda existem condições para projetos como esse. Porque eu considero que é um projeto bem sucedido, mas que poderia ser expandido, né? Como você mesmo apontou, tem outros volumes que poderiam ser feitos, que vocês até planejaram. Pedro, eu estou te conhecendo agora, né? Mas viramos amigo de infância just now, tá? Eu vou te fazer um convite aqui em público. O Fernando, vou cometer uma inconfidência. O Fernando Matos e eu vamos fazer o Conversas com Filósofos 2. Ele nem sabe, mas eu já tenho a verba. E você está convidado para, não digo para ser coautor, mas até pode ser coautor, mas pelo menos assistente, como foi o Fernando Matos no Conversas 1, tá? Então, quais são os pré-requisitos? Quais são os pré-requisitos? Além de dinheiro, né? Porque gasta passagem, hotel, gasta dinheiro. Mas dinheiro se arruma. O pré-requisito é que você não precisa ter nem empatia com o entrevistado, mas que você conheça a obra do entrevistado. E se o entrevistado percebe que você conhece, você não precisa concordar com ele, mas se o entrevistado percebe, e ele percebe de cara, que você fez a lição de casa, né? Aí a coisa vai, né? Deu um trabalho. O Fernando é testemunha. Quer dizer, nós lemos a obra dos caras, tá certo? Lemos. Aliás, tem um problema no nosso livro de filósofos, só tem uma mulher, né? Esse livro 2
necessariamente, nós temos que, necessariamente, há espaço para mais mulheres, né? Só entrou a Marilena no primeiro. Aliás, a Marilena relata, na entrevista, ela relata o quanto ela sofreu, né? Por ser mulher, e, enfim. Não é? Ela, por exemplo, ela sofreu nas mãos do Gianotti, por exemplo. E interessante que, depois você relê a entrevista do Paulo Arantes, uma parte grande da entrevista dele, ele está falando não dele, ele está falando da Marilena. Marilena é importantíssima, né? Então, está feito o convite de público. Então, são duas pré-condições, né? Tem uma terceira que é paixão, né? Tem que ter paixão. Tem que ter tesão pelo tema e pelo livro. Mas, além do tesão e da paixão pelo tema, tem que ter dinheiro. O dinheiro se arruma para as despesas, para as transcrições, para as passagens. Agora fica até mais fácil, viu, Pedro? Agora, com esse recurso eletrônico, né? Com o virtual, você faz via Zoom, você não gasta avião, não gasta passagem, pede o presencial, ok. Mas tem que ter horas bunda, tem que ler a obra do teu entrevistado. Se o entrevistado sacar que você conhece a obra dele, a entrevista fica... É metodologia de história oral, né? É simples, é a metodologia da história oral. É aquilo que o Paulinho Nogueira Batista chamou a atenção. Um artigo tem aquela frieza, né? Tem aquela completude, aquela concatenação de ideias, etc. Agora, uma entrevista é a coisa em concert, né? Ixi, um momentinho só. Ah, tá. Oi, Gabriel. Estou saindo de lá. Oi. Desculpa. Gabriel Galípolo me chamando para ir para outra, Fernando. Ah, você tem a outra, né? Dá tempo de um último comentário do Bruno? Dá sim. Eu vou só fazer uma coisa aqui. Quando eu recebo uma ligação no celular, o som que eu ouço de vocês é péssimo. Então, eu estou saindo e entrando. Mas, ô Pedro, eu fiquei sabendo disso junto com você agora, viu? Eu imaginei. É bom a gente... você ver isso aí, porque eu não tenho nada... Vamos pensar. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu estou ouvindo vocês muito baixo, então eu vou pedir para vocês falarem bem alto para eu ouvir essa última pergunta. O Bruno fala alto. Posso falar? Tá me ouvindo, José Márcio? Dá para ouvir ou não? Agora ele está mutado, não vamos saber se ele está me ouvindo. Bom, espero que sim, né? Manda bala, Fernando? Manda a bala! Tá. Não é tanto uma pergunta. Ih, será que ele caiu? Agora ele caiu. Vamos fazer o seguinte, né? Bom, vamos encerrar, Fernando? Eu gostaria de encerrar com ele presente, né? Para agradecer e tal. Mas faz o seu comentário aí e a gente, enfim, na hora que ele chegar, resume. Até porque está ao vivo, né? O pessoal vai conversando, pois é. Vamos ver se ele volta. Bom, o comentário, né, era mais... até a sugestão foi legal ter ouvido aí o lançamento, né, do segundo volume, vamos dizer assim, ao vivo aqui, porque era só que eu ia fazer um pequeno comentário e um convite a isso aí que vocês já estão se propondo a fazer. O comentário né, eu queria lembrar, né, Fernando, óbvio,
e o Zé Márcio sabem mais do que todos, né, que o livro foi publicado no ano 2000, não é isso? A primeira edição é do ano 2000, que é justamente o ano que eu ingressei na graduação. Ó, o Zé Márcio voltou aí. Hein, Zé Márcio? Eu já tinha começado a falar aqui e... Ah, tá bom. Bruno, voltei, Oi. eu caí. Eu tá, caí. Eu vi. Perdoa. Tinha acabado de começar e é mais um comentário, né? E até ficou um pouco sem sentido porque eu ia fazer o comentário e dizer, bom, vocês têm que publicar um outro volume, né? Mas você já fez aí o anúncio. Mas o comentário que eu queria fazer é o seguinte, né? Agradecer... Veja só, né? eu só vou fazer o 2 se o Fernando Costa Matos for coautor, senão não faço, tá? É condição sine qua non. Fala, Bruno. Bom, você sabe que além da experiência, né, nesse Conversas, ele hoje já tem uma larga experiência editorial, ele que está à frente da nossa editora da UFABC. Então, certamente ele vai ser muito qualificado para cumprir a função. O comentário que eu ia fazer, né, era um agradecimento, em primeiro, né, antes de tudo, Zé Márcio, porque esse livro, você deve lembrar mais do que todos nós, ele foi publicado no ano 2000, o Conversas com Filósofos, né? O ano 2000 foi o ano que eu ingressei na graduação, né? Então, e eu lembro de ter ganhado esse livro de uma amiga da minha mãe, assim, de Natal ou alguma coisa do tipo, né? E a leitura dele foi muito importante, né, para mim, que naquele momento era um aluno ingressante de graduação, na graduação em filosofia da Universidade de São Paulo, né? O Fernando fez a reconstrução geral do livro sobre os filósofos, né? E ressaltou, né, como, claro, está presente ali, entre outras, né, a linhagem uspiana e tantas outras que estão ali, né, certa diversidade que está ali representada. Foi muito importante para mim, né? Também o Paulo comentou e você ressaltou o caráter dialógico, né? Das conversas, né? Isso certamente também facilitou a compreensão para um aluno como eu, né? Iniciante, e ele foi fundamental, eu acho, para que eu me situasse no debate filosófico nacional, sabe? Podendo e até sentindo assim uma identificação e um certo, não sei se a palavra é essa, um certo orgulho, alguma coisa assim, porque você via ali no livro aqueles mesmos professores que, né, na semana seguinte eu ia ter aula, né? Então era uma coisa que fazia muito sentido. Você via que aqueles professores eles tinham algo a dizer sobre o Brasil, sobre a filosofia no mundo, sobre a sua especialidade, e assim também estavam ali na sala de aula. Então isso para mim foi muito estimulante, né? Então nesse sentido que eu fico pensando, né, no que seria, vocês já avançaram aí que vai ter o volume 2, mas então eu queria que vocês comentassem, né, de que maneira se daria, vocês, Márcio, talvez possa comentar rapidamente em relação, por exemplo, aos economistas, e aí o Fernando em relação aos filósofos. Houve uma expansão muito grande na filosofia, né, Fernando, do ano 2000 para cá, né? São 20 anos em que a pós-graduação em filosofia teve uma expansão enorme, quantitativa e qualitativa, né? Sem desmerecer os grandes mestres, né? Mas a pesquisa segue avançando, né? Então, talvez vocês dois pudessem comentar como seria já no 2, né? O Pedro Farha perguntou das condições, né? Falou também das condições intelectuais. É um pouco semelhante, como o Fernando vê, né, a filosofia, como seria representar essa expansão da filosofia num novo conversa. O Bruno Nadai, excelente pergunta essa sua, e quem tem melhores condições de responder é o próprio Fernando. Vai lá, Fernando. Bom, Zé, também sei que você tem a questão do horário, né? Então. Não, mas eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Tá. É uma pergunta na qual eu nunca tinha pensado, assim, teria que pensar um pouco a respeito. Mas, por exemplo, uma coisa que eu já comentei, de passagem, sem pensar nessa pergunta, é que tem uma diversidade temática muito maior. Quer dizer, hoje você tem estudos de filosofia não ocidental, que são muito fortes,
que talvez tenham de ser levados em conta, né? Não sei o quanto eles já têm uma tradição, né? Porque, claro, né, quando você vai pensar uma lista de autores que já tem uma carreira consolidada, né, você tem aquele recorte temporal, né, que acaba acontecendo. Então, não sei, né, se esses estudos já têm, talvez, a gente teria que pensar um pouco. O Zé Márcio já deu outra pista, né? Quer dizer, a quantidade de mulheres seria certamente maior do que a do primeiro livro, que só tinha uma, a Marilena, né? Então, isso certamente seria outra diferença, né? Talvez uma maior diversidade regional também, né? Quer dizer, um espectro maior de localizações no Brasil, né? Porque a filosofia também se espalhou geograficamente, né? Então, hoje você tem bons cursos, bons programas de pós-graduação em muitos lugares do Brasil que não tinham na ocasião, né? Então, isso também, de alguma maneira, pode se refletir, né, na reflexão sobre como deveria ser esse outro livro, né? Que, enfim, o Zé lançou aqui a ideia, né? Mas é uma ideia muito nova, assim. Eu acho que tem alguns elementos aí. Então, a questão de gênero, a questão racial também teria que ser contemplada, né? A questão dos não ocidentais. Então, enfim, teria que ser outros critérios teriam que ser colocados para pensar a lista, né? Critérios diferentes daqueles que fizeram sentido há 22 anos, né? Hoje os critérios seriam outros, certamente. E acho que, né, a sua pergunta foi para mim sobre os filósofos e para o Zé Márcio sobre os economistas. Imagino, né, que na economia algumas desses fatores que eu levantei também façam sentido. Pergunto ao Zé se procede. Sem dúvida. Mas eu, nessa altura do Championship, me interessaria muito mais, Fernando, desenvolver com você, com a sua liderança, esse livro 2 do Conversas com Filósofos, do que um livro 3, até porque eu fiz com o Guido Mantega o 2, tá certo? E, na verdade, o campo da economia no Brasil hoje, o mainstream, está chatíssimo, está uma coisa horrorosa, está uma coisa horrorosa. Já o campo da filosofia no Brasil, bom, no Brasil e no mundo, mas particularmente no Brasil, novas instituições, o Federal do ABC e outras, né? Essa meninada nova, você mesmo, já com uma certa senioridade, né? É muito mais interessante. Eu ia agradecer pelo Meninada Nova, mas agora você veio com a senioridade, tá certo. Tá você certo. Ainda é novo, mas você já é sênior, né? Porque na altura lá que nós nos conhecemos, você tinha 25, né? E nós temos uma diferença de 21 anos, sei lá, 20, 21 anos. Tecnicamente, você tem idade para ser meu filho. Só que você tem muito maior densidade, até porque você é filósofo. Eu sou um estudante como é que é? Um talibã, né? Você sabe o significado da palavra talibã. É um eterno estudante, né? Eu sou um eterno estudante de filosofia. Então, você é diferente, você é um professor de filosofia. Mas eu acho que nós faríamos um livro maravilhoso. Você tem razão, mais mulheres, mais a questão regional. E, por exemplo, no livro 1 nós não temos um negro. No livro 1 de economistas, não temos um negro. No livro... Tem poucas mulheres também, né? Como é que é? Tem poucas mulheres também. Tem a Má Conceição só. Tem a Conceição, né? Então, você tem toda a razão. E essa coisa do não ocidental, você tem toda a razão, Agora, eu acho, Fernando, que é imprescindível que nós façamos, por isso que eu lanço isso aqui ao vivo e no ar, sem ter combinado, não combinamos nada, verdade ou não? Não combinamos nada, verdade. Mas seria fundamental e útil para as novas gerações, né?
útil para as novas gerações. Eu mesmo tenho algumas coisas escritas. Eu tenho um artigo em coautoria com o Bento sobre relativismo e retórica, inédito ainda, que precisaria dar inédito, precisaria dar uma melhorada, porque o Bento acabou morrendo muito cedo, enfim, eu também. O Bento desenvolveu, pediu, eu devolvi, e aí ele me devolveu, eu tinha que dar uma mexida, e aí eu acabei, foi uma procrastinação. Aliás, nós dois éramos dois procrastinadores. Precisamos, né? Publicar isso daí, hein? Precisamos. É um artigo que nós partimos, na verdade, do Gilles Gaston Ranger, tá? Então, o ponto de partida foi esse livro, Metodologia Econômica de 55. O Bento, com aquela mente brilhante, ele gosta de uma observação que eu faço. Enfim, é um texto que, se você der uma olhada, você aperfeiçoa, e podemos lançar a 6 mãos, né? Seria um artigo do Bento, do Fernando Costa Matos e do Zé Márcio Rego. Mas, enfim, eu dizer o seguinte, que tem muita coisa... Faça a revisão, só. Coautoria. Vocês são os coautores. Mas tem muita coisa. Eu acho que nós temos que fazer esse livro, viu, Fernando? Aliás, eu vou confessar uma coisa. Eu vim com essa sacanagem já aqui no bolso do colete. Eu falei, eu vou lançar isso. Eu sou fã do teu trabalho. Eu já escutei ontem escutei mais uma vez, um pedaço, e hoje de manhã mais um pedaço. Eu já escutei umas 4 vezes, para não mentir. A tua entrevista, aquela trajetória linda, Kant, Nietzsche, Heidegger, que você dá para o meu amigo Loduca, com uma clareza, com profundidade, com didatismo. Você é um excelente professor. Nunca tive aula com você, mas tive aula lá no Quem Somos Nós, né? Então é isso. Está lançado aqui. Eu vou ter que sair, sim, Valdilene, eu vou ter que sair, mas vocês vão ficar aí, né? Eu volto. Ô Zé, deixa eu só então fazer um encerramento oficial aqui. Tá bom, querido. Te agradecendo a turma muito. Que eu tenho um debate com o cara um dos mais importantes sobre a teoria da inflação inercial. Está correndo um debate agora com o André Lara Rezende. Sim, sem dúvida. Então, Zé, muito obrigado pela participação, obrigado aí pelas ideias, obrigado, ainda não sei se eu devo dizer obrigado, né, mas alguma coisa para sacanagem que veio na manga do colete. Falamos sobre isso outra hora. Se eu não cansei vocês, e se vocês ainda me aturam mais alguns minutos, eu prometo que eu volto, tá? Eu prometo que eu volto. Não, a gente vai ficar aqui, só que eu estou encerrando a transmissão. A gente fica no bar sem transmissão. Aí você pode contar todas aquelas fofocas que não podia contar aqui. Vou contar tudo. E se eu não lembrar de todas, algumas eu vou inventar na hora, tá? Tá ótimo. Então tá bom, Zé. Obrigado. Até boa já. Noite. Obrigado você. Obrigado você, Fernando. Obrigado Valeu. você. Obrigado aos meninos aí. E obrigado ao Paulo Nogueira Batista. Valeu. Obrigado a todas e todos.